Pois é, Bahia, pois é, Piauí, Sergipe, Maranhão, Nordeste, Brasil. Estamos aqui para bater este papo gostoso e necessário. Estamos aqui, sabe onde? Na Pousada Mércia, que é um lugar paradisíaco, aqui em Itapuã. Vocês estão vendo aí, não é? Pela cobertura. Ah, que delícia, gente. Uma beleza. Eu chamo isso aqui de meu ashram, para você ver. E aqui a gente vai puxar a conversa com o professor Tássio Carvalho sobre redação. Vamos lá, E a pergunta é aquela que não pode faltar no primeiro momento. Por que a redação até hoje é um pavor de 9 entre 10 estudantes para Enem, concurso, etc. Em primeiro lugar, porque é a única prova em que você tem que produzir o conhecimento. Você não tem as alternativas ABCDE, né? Então a forma, inclusive, de se relacionar com a prova é muito diferente. Você precisa expor ali seus pensamentos, suas ideias, seus argumentos. Em segundo lugar, eu queria destacar algo que é fundamental para quem vai fazer o Enem, para quem presta vestibular. É extremamente necessário, Jorge, que para que se escreva uma redação num tempo curto, em poucas linhas, muitas vezes diante de um tema muito amplo, que você disponha de técnica. Eu costumo dizer aos meus alunos, se tratando de redação, técnica é tudo. Primeira etapa para estabelecimento de uma técnica que dê conta de uma redação dentro dos padrões exigidos pelo Enem ou pelo vestibular e consistente argumentativamente. A expressão-chave é estruturação do pensamento. Antes de se fazer uma prova de redação, seja em qualquer concurso, no próprio Enem, enquanto exame, é necessário que você saiba se relacionar com o tema, com a proposta, entenda as regras que regulamentam a correção desta prova, como você vai produzir, como você vai escrever de forma apropriada, sem entender o que esse exame, o que aquele vestibular quer, como ele vai te avaliar. Então, a partir desse entendimento de como a redação deve ser estabelecida, você estabelecer como vai contemplar o tema. Isso está, inclusive, se tratando de Enem, no guia do participante, em relação à competência 2. Antes de abordar o tema, planejar, então outra palavra é muito importante, planejamento. Planejar como vai argumentar. E a escola precisa estar estruturada nesse sentido, de construir um redator para os eventos de exame, de vestibular. O tangenciamento é, em quantidade, o maior dos problemas na escrita. O tangenciamento pode se estabelecer porque se abordou parcialmente o tema, porque se interpretou mal o tema. Bom, ao longo do tempo o INEP vem se aprimorando no sentido de lançar vistas a essa prova com um rigor técnico na verificação da abordagem do tema, de tal maneira que a quantidade de notas 1000 foi diminuindo porque se constata a falta de estruturação do pensamento, a falta de obediência técnica na hora da escrita, abordagens que não se correspondem tanto com o que é uma dissertação argumentativa de fato. Exato. Argumentos soltos, assim, muitas vezes os alunos, os redatores, pegam aspectos do assunto, mas não do tema. Isso. Por exemplo... Não digo por exemplo ainda não. Eu vou querer esse por exemplo daqui a pouco. Vamos lá. Tá? Porque você vai ter que ter também, não é, um nível de conhecimento, o chamado conteúdo consistente sobre as coisas que estão pipocando, espolcando no mundo. E uma dessas coisas, por exemplo, é este assunto que vem aí. Tá na mídia, tá na prova. Com Bárbara Bela. Escola Estadual Professor Raul Brasil, município de Suzano, estado de São Paulo. A fatídica manhã de quarta-feira, 13 de março, jamais será apagada da memória dos familiares das vítimas, da cidade, nem do país. O massacre de Suzano resultou em 11 feridos e 10 mortos, incluindo os 2 atiradores, um dos quais se suicidou depois de disparar contra o outro autor do crime. Os 5 estudantes assassinados eram garotos que tinham entre 15 e 17 anos. Além deles, perderam a vida a inspetora e a coordenadora, bem como o tio de um dos assassinos, o que era menor de idade e ex-aluno da escola. O incidente que deixou o Brasil de luto reacendeu a discussão sobre a facilitação do porte de armas no país, uma das principais propostas do presidente Jair Bolsonaro.
A propósito, 2 dias após a fatalidade de Suzano, um massacre cometido por um supremacista branco australiano, que disparou tiros de rifle em 2 mesquitas na Nova Zelândia, deixou 50 mortos e 50 feridos. A repercussão nesse caso inclui o anúncio do governo neozelandês de que vai reformar a lei de armas após o atentado, para incentivar a população a se desarmar. Nos Estados Unidos, país desenvolvido mais armado do planeta, em uma década, mais de 130 mil pessoas morreram vítimas de incidentes com armas de fogo, número 40 vezes maior das pessoas assassinadas em atos de terrorismo. A Austrália seguiu o modelo estadunidense, mas após a implantação das leis de desarmamento no país, como a do pagamento ao cidadão por arma devolvida, os homicídios por arma de fogo caíram de 516 em 1996 para 230 em 2014, assim como os suicídios despencaram de 382 para 178 no mesmo período. Muitas pessoas se sentem impotentes diante da violência impune e imaginam que o acesso facilitado a uma pistola é uma boa oportunidade para o cidadão fazer sua própria segurança e se proteger da criminalidade. Contudo, a realidade do mundo simplesmente demonstra que quanto mais armas, mais morte e sangue derramado. De acordo com o mapa da violência, desde que o Estatuto de Desarmamento entrou em vigor no Brasil, mais de 130 mil assassinatos foram evitados. Portanto, cabe a pergunta: a quem interessa um país de armas em punho? Professor Tássio, por exemplo... O último tema do Enem, né? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Uma leitura descuidada faz com que o redator despreparado pense logo, por exemplo, no caso desse tema, em fake news. E aí colocou, olha só, fake news talvez tenha até a ver com o assunto manipulação, porque através das fake news você pode manipular ideologicamente os leitores, os navegadores. A pergunta é, tangenciaria o tema? Observe, tangenciaria. A tendência é muito mais tangenciar. As fake news podem ser, por exemplo, um elemento de manipulação, sim, mas pelo controle de dados, não. O controle de dados está se referindo a quem está por trás da internet, que percebe a sua navegação, consegue ter acesso aos seus dados de navegação para, por exemplo, construir um perfil de consumidor. Começa a lhe mandar propaganda, todo mundo sabe o que é isso, né? Exatamente. Você coloca dentro de um e-mail, manda mensagem sobre sapato, começa a aparecer propaganda de sapato na sua rede social, no seu e-mail. Então observe, isso não se deu por fake news, isso se deu pelos algoritmos, né? Está aí uma forma de tangenciamento, e assim com todos os temas. Os temas são acompanhados de moduladores, ou seja, aquilo que se quer sobre o assunto. Persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O assunto é violência contra a mulher, mas o que se quer sobre isso? A persistência dela. A maioria dos redatores, ou pelo menos uma quantidade muito grande, ignora o modulador, fica em cima do assunto e é traído pelas próprias ideias. Muita coisa que vem à cabeça de forma solta é colocada no papel porque ele acreditou que ele fazia parte do tema e não, de repente não está errado, mas também não está tão certo. Vai tangenciando, tira uns 650, não passa no que quer. Ninguém vai com ele querendo tirar 650, 700, dá no que dá. E aí, inclusive, no final das contas, conclui que não escreve bem. O problema não foi esse. Exato. Você, de repente, escreve muito bem. Pode até ter feito uma bela redação. Muito bonita. A estruturação é tudo. Mas não conseguiu adotar uma estruturação do pensamento coerente para que contemplasse o tema tecnicamente da forma como o INEP espera. Beleza, meu querido? Olha, veja que papo gostoso em Piauí, em Maranhão, em Bahia. Professor Tássio dando um banho. Você nem sentiu que o primeiro bloco foi embora. Legal? A gente vai para o segundo, mas eu só vou com poesia. E com a poesia do Sarau do Cabrito. Com essas duas poetas maravilhosas. Só vou ali, mas volto já. Cumprindo o papel que a sociedade lhe deu, Amélia nunca dançou, Amélia nunca bebeu, Amélia nunca gozou e por torturas adoeceu. Nascida em 1942, Amélia ainda te espera, macho, pra decidir a feira. Fala baixo, sufoca suas certezas, estuda, mas não recebe as mesmas grandezas. Se vai ao bar, é julgada ali mesmo, à mesa.
Amélia é apontada na delegacia. São seus trajes que te sentenciam. Amélia nasceu para ser tia, mãe, irmã, amiga e não vadia. Na real, Amélia anda cansada de ser carne, submissa e sem vaidade. Por favor, eu peço por favor, libertem Amélia. Amélia precisa ser mulher de verdade. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde. De volta com o Tô Sabendo, hoje discutindo redação. No Enem, no concurso, na vida, em tudo. E você viu aí essa apresentação genial da poeta Fabrícia de Jesus, do Sarau do Cabrito, com a sua poesia belíssima e visceral. Maravilhosa. Ó, tô aqui aplaudindo. Mestre Tássio, me conte, meu irmão, e as competências? As competências do Enem. Quero aproveitar, inclusive, para dizer sobre elas, sinalizando algumas modificações acerca de como a equipe de verificação, de correção, agora lida com cada uma delas, né? A competência continua sendo domínio da norma culta, o velho português em suas condições. O estudante não pode assassinar a de gramática forma na esquina de alguma cada período. a velha e boa gramática e as regulamentações linguísticas, discursivas de nossa língua, estudada na escola. A gramática é uma normativa. A competência 2, que de modo geral diz sobre a compreensão da proposta de redação e a demonstração de domínio das estruturas de texto dissertativo argumentativo. Sim. Quanto a essa competência, eu quero chamar a atenção porque ela é a mais perigosa de todas. Sim. Porque, observe, se ela diz sobre a compreensão da proposta, você precisa, claro, elaborar um argumento já na introdução, aproveitar aqui já para fazer, inclusive, uma breve revisão das etapas que compõem o texto, na introdução, desenvolvimento e conclusão. Ela vai obrigar o aluno a, na introdução, já demonstrar que entendeu o tema, inclusive também a partir de posicionamentos críticos, porque é uma dissertação argumentativa. Mas a primeira a ser verificada é a 2, porque ela diz sobre a verificação de entendimento do aluno acerca do tema. E a competência 1, até o ponto final da redação, é verificada. Eu queria fazer uma ponderação aí. Vamos tá? lá. Eu amanheci pensando hoje nisso. Se o Enem, ao invés de pedir uma dissertação argumentativa, pedisse um texto argumentativo, dando ao aluno a possibilidade de escrever até uma narração argumentativa, Sim. não estaria abrindo mais a possibilidade a determinados alunos mais criativos, Sim, que com não certeza. ficariam algemados pela estrutura O dissertativa? texto dissertativo argumentativo, isso é uma palavra muito boa. Algemado, ele fica muito cerceado em sua criatividade. Claro. É um texto acadêmico-científico, Jorge. Inclusive, não acho nem muito apropriado. E menino de 17 anos. E aí passou toda a etapa, toda a vida escolar, ensino fundamental e médio, desenvolvendo, sendo estimulado em sua criatividade, sendo apresentada a literatura e a interpretações acerca de metáforas. Por que não oferecer o espaço de produção de texto para ele... Que bom que você concorda comigo. Não é colocar para fora todo esse potencial, essa capacidade imaginativa, junto com suas capacidades, suas competências, habilidades linguísticas, discursivas, redacionais. Mas o que temos hoje, em todos os vestibulares, exceto na Unicamp, é a dissertação argumentativa. Com certeza. Né? Olha bem, não, segura a onda, que eu vou agora chamar um outro quadro e nessa sua congelada daí você vai recomeçar. Tá joia, gente? Olha bem, eu vou chamar agora o Recebendo Jorge. E você vai conhecer, querido Tássio, um trabalho magnífico que é feito no Colégio Hermano Gouveia, em Vida Nova. Vida Nova é uma comunidade de Lauro de Freitas, tá? O nome do projeto é Redação O Que Escrever. Eu já estou até convidando por eles, você, Pronto. Entendeu? Para ir lá Convite aceito. Dar uma conversada com os meninos. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas.
Pois é, gente, e hoje Jorge está sendo recebido aqui no Colégio Hermano Gouveia. A gente vai falar sobre um projeto brilhante, magnífico, desenvolvido pelo colégio e também, por pessoas da comunidade, intitulado Redação O que Escrever. Estou aqui ladeado pela diretora do colégio, professora Eliene, Júnior Gonçalves. E a galera do Hermano. E aí, galera? Maravilha, maravilha, maravilha. Como é que surgiu, entendeu, a ideia genial desse projeto? Bom, ele parte de um problema. Que problema é esse? Muitas vezes o nosso aluno, diante dos temas de redação do Enem, ele acaba, devido à falta de informação, que acaba sendo muito comum, na rede pública, enfim, na população em geral, ele acaba se deparando com temas que ele não tem informação alguma e, pelo fato de não ter informação, acaba não tendo elementos para poder construir um texto argumentativo. A ideia do projeto, Redação O que Escrever, a ideia aqui não é propriamente dar aula de redação, mas discutir os temas que geralmente são cobrados na redação do Enem. Esse é o objetivo específico do projeto. O objetivo geral é ajudar o nosso alunado a poder estar construindo uma leitura própria de mundo. Professora Eliene, há quanto tempo o projeto? O projeto existe há um ano. Iniciativa do professor José Gonçalves. Nós aceitamos e abraçamos o projeto porque temos alunos aqui que têm potencial e o projeto trouxe uma perspectiva maravilhosa para a comunidade aqui de Vida Nova, do Hermano Gouveia, porque os meninos passaram a ter uma visão de realmente da estrutura de uma redação, de como se elaborar uma redação, incentivou os alunos a buscar mais a leitura, a pesquisa. O professor conseguiu trazer profissionais excelentes que fizeram aulões maravilhosos e veio a culminar também com a estratégia do governo do Enem 5%. O Enem 5% busca criar algumas atividades, aulões, algo que vinha incentivar o aluno, motivar o aluno, vinha articular, trazer uma mobilização, uma movimentação para a escola. E eu quero aqui parabenizar essa turma do Hermano Gouveia, professora Eliene, a Júnior, enfim, a todos aqueles que contribuem para aquilo que eu chamo de teia do bem. E eu espero que com este gesto e este projeto vocês estejam honrando a memória de um dos maiores educadores de todos os tempos do Brasil. Salam aleikum, shalom, aleluia, axé, namastê. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Não é uma beleza, gente? Eu fui convidado pelo professor e sociólogo Júnior Gonçalves, é professor do Hermano. Legal? E a diretora, que é uma figura, uma mulher inteligentíssima, magnífica, que estimula, que inspira os seus alunos. Adorei, ó, tô aqui batendo palmas. Gente, e assim o segundo também voou. Legal? Com o professor Tássio Congelado, a gente vai para o terceiro e último bloco, mas vai com poesia. As poetas do Sarau do Cabrito. Só vou ali, mas volto já. Se eu andar de roupa curta, não quero ser violentada. É claro que eu me respeito. E isso é o suficiente. Mas se eu passar na rua, não solte cantada barata. Quero ser respeitada, nunca violada e jamais maltratada. Eu sou mulher, meu irmão. E é isso que eu digo. Eu faço o que eu quiser. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. E eu não quero correr perigo, não. Mostre o direito da mulher, defendo sua causa e boto pra correr qualquer machista que manda trocar minha calça. Não quero passar na rua e ouvir. E aí, morena, digo que essa poesia foi da minha autoria e recitada por mim, o Winnie Lorena. Obrigada.
Tô sabendo sobre redação. No dia 14 de maio eu saí. Não é menos do que isso, de maneira alguma. Tá joia? E essas meninas, hein? E essas poetas, hein, gente? E coisa fina. Fabrícia e Winnie. Já sou fã de vocês, com certeza. Meu mestre Tássio, você tinha ficado congelado. Descongela e continue. Seguindo tão rapidinho para a competência 3. Falamos da 2, é importantíssimo, portanto, a abordagem do tema, a elaboração de argumentos que digam da perspectiva do que vai ser desenvolvido e uma tese. Competência 2, aí, já em grande medida, contemplada e assegurada. Competência 3 fala, basicamente, da seleção dos argumentos. E aí é interessante sinalizar, observe, se você interpreta mal o tema, se você o aborda de forma incompleta, é claro que a sua seleção argumentativa estará comprometida, por isso que a 2, se você errar, vai incidir na 3. Claro. Portanto, muito cuidado com a 2, muito com atenção, com aquilo que cabe à competência 2, para que a competência 3 possa ser muito bem contemplada. Competência 4. Sobre a competência 4, eu quero trazer alguns, não digo novidades, mas algumas informações que dizem sobre uma intensificação, um acirramento na verificação de alguns elementos. O desenvolvimento, a competência 4 fala de coesão e coerência de modo geral, vai falar da articulação argumentativa. Isso. E aí a orientação do INEP, agora com relação à correção, diz, por exemplo, sobre a obrigatoriedade de se verificar 2 conectivos interparagrafais. Sim. E 4, ao longo de todo o texto, intraparagrafais. Em outras palavras, você precisa apresentar, no mínimo, dentro de cada parágrafo, um conectivo. Um na introdução, um D1, um D2 na conclusão. Sim. E entre 2, recomendo que seja no início de D2 e na introdução da conclusão, os chamados conectivos interparagrafais, ou seja, entre os parágrafos. Competência 5, também tem modificação na competência 5. A competência 5 basicamente fala da necessidade de você apresentar uma intervenção social. A intervenção. Para o problema abordado. Sim. Como intervir de modo a dirimir ou diminuir os impactos, amenizar os impactos daquela problemática apresentada no tema. Bom, até 2018 você poderia apresentar algumas intervenções, 2 interventores. Agora, a regra determina que você só pode apresentar uma intervenção, um interventor, como essa intervenção pode ser implementada e os efeitos dela, ou seja, o que se espera, o que você imagina, o que você vislumbra que essa intervenção sua trará de consequências positivas para o combate àquele problema apresentado no tema. Se apresentar mais do que um interventor, vão verificar o todo dessa conclusão, porque essa intervenção social ela acontece muito mais na conclusão mesmo, vão verificar, olha, esse interventor que ele apresentou tem mais consistência com o contexto que foi apresentado. Então, o outro interventor é anulado. O aluno perde esse interventor. Rapaz. Pois é. E também, se ele apresentar mais de uma intervenção, vão verificar também qual das duas é mais consistente com relação ao que o próprio aluno argumentou, ela vai ser riscada e anulada. Então, qual é a dica final? Uma intervenção, um interventor, como e os efeitos dessa intervenção. Vou dar um exemplo. É muito comum que o aluno faça. O poder público, o Estado brasileiro, deve, em conjunto com o MEC e o Ministério da Educação, você tem 2 interventores. Qual é a dica? Fazer o seguinte. O Estado brasileiro, através do MEC, ou seja, você colocou já o MEC como meio, já conseguiu matar o interventor, como segundo interventor. Claro. O Estado brasileiro, o governo brasileiro, através do MEC, já contemplou o meio, sobrou mais espaço para trabalhar os efeitos, para trabalhar outros elementos argumentativos que cabem à conclusão. 5 competências, orientações técnicas finalizadas. Você sabe como é que eu chamo isso, galera? Milagre de síntese, tá? Só faz quem sabe. Isso é coisa de poeta. Você é poeta? Também. Ah, pronto. Matei a charada. Quem sabe fazer síntese é poeta oriental. Ocidental sabe fazer análise. É outra história. Verdade. É outro o empirismo cartesiano que nos contamina. Eu quero agradecer aqui ao mestre Tássio. É sempre uma alegria, por este show de bola, gente. É tão bom
entendeu? Pro coração desse velho, desse dinossaurico professor de redação da Bahia. Foi meu professor também, preciso registrar isso. Vê essa continuidade. E aí você vai, agora, regala os olhos para português, é com Portugal. Português com Portugal. Está aí o português das ruas, gente. O português das placas anunciativas. O cidadão escreve pizza, como está escrito, com guaraná. Por que isso, Jorge? O motivo é muito simples. Porque nós falamos muito mais do que escrevemos. Nós temos uma intimidade muito grande com a comunicação oral. Nós conhecemos as palavras de ouvir muito mais do que de vê-las escritas. E as pessoas que não têm instrução formal, mais ainda, não é? Pelo som, por aquilo que captam, pelo ouvido, elas escrevem, não é? Como elas sentem. Então a palavra pizza, que deve ser escrita assim, terminou sendo grafada dessa maneira. Peipi, teiti, ceaçá, com cedilha e tudo mais. Isso acontece de uma maneira mais comum do que você imagina. Agora, eu garanto que muita gente que leu entendeu exatamente o que ele quis dizer, o que ele quis anunciar. Exemplo, a palavra enxurrada. Como é que eu escrevo? Fica como desafio para você, tá? Aqui na Bahia, português é com Portugal. Dona da casa, eu cheguei agora. Foi agora que eu cheguei. Cheguei agora. Com Deus e Nossa Senhora, dona da casa, me dá licença. Deu samba na varanda, com chapéu na cabeça.